Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Com o lançamento do Legends EA ficou um pouquinho impossível fazer a review, né? Tivemos episódio na semana passada e era conflitando ali com o lançamento, e tivemos episódio essa semana. Por se tratar do especial, eu decidi por simplesmente trazer aqui um combo, fazendo um breve resumo sobre os dois episódios e a minha opinião. E concluindo esse especial que, assim, ele é muito mais... Me parece episódios normais que poderiam ter sido encaixados no começo dessa saga. E parece que eles queriam cumprir uma agenda e jogaram esses episódios para casar com o lançamento de Legends EA. Faz muito sentido, não vou questionar isso, porque essa é obviamente uma decisão que eu acho que qualquer um faria. Mas eu não acho que o episódio entrega, na verdade, especial, se é que a gente pode chamar de especial, ele entrega alguma coisa realmente incrível. Talvez o último episódio é o melhor episódio desse trio de episódios, né? Mas como a gente viu na review passada, aquele episódio parecia muito para cumprir tabela. O segundo foi um pouco mediano e o terceiro eu acho que ele traz alguns aspectos, como o caso do Roy e do Uruto, em relação a como um meio que passa a respeitar o outro, como o Lucario vai para as mãos do Roy, e principalmente o Uruto, né? A gente sabendo um pouquinho mais de alguns aspectos do Uruto. Gostei bastante também de como a Emma se apega, né, aos dois e acaba fazendo também uma pequena homenagem ali ao Roy no escritório dela. Bora lá conversar rapidamente sobre esses dois episódios e me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Esse do episódio 2, ele é um episódio onde a gente conversa um pouquinho mais com a Emma. O Uruto, depois da situação que rolou com o Lucario derrotou, né, o Uruto e o Roy, eles vão comer na casa da Emma. Emma, que depois a gente acaba descobrindo que vem cuidando do Uruto há um tempo. Ela diz que o Uruto foi uma criança que ela viu vagando pelas ruas de Lumiose e ele aparentemente é sozinho, não tem pai, não tem mãe, não tem alguém para ficar com ele e cuidar dele. Então ele ficava no beco, na rua, etc. E ela trouxe ele para casa. E ela disse que tinha alguém muito importante que cuidava dela no passado. Então ela decidiu fazer o mesmo por outra pessoa. E esse alguém era o Lucar, a gente acaba encontrando uma foto dele ali, e eles mostram nitidamente, né? Bom, ela até pede, né? Porque, assim, o Roy e o Uruto, eles já vão travando umas rivalidades ali durante o jantar. É bem legal também, porque depois a Emma acaba recarregando a energia do local com a Megan Faros. Então, tem situações muito interessantes durante esse jantar. Mas aí o Uruto acaba falando que ele tem um Pokémon muito forte dentro da Pokébola, que ele não sabe quem é, mas ele tem certeza que esse Pokémon seria capaz de derrotar o Lucario, e ele é um Pokémon que ele carrega desde a infância. E o Roy tentou falar um pouquinho também sobre a Pokébola Ancestral, que inicialmente o Uruto não deu a mínima, mas depois quando ele ouviu, né, que o Roy estava contando pra Emma sobre o desejo dos Trovonautas e o desejo dele em encontrar o Rayquaza e capturar pra voltar pra Pokébola, o Uruto inicialmente não acreditou no Roy, mas depois ele falou, quer saber? Meu sonho agora também é capturar o Rayquaza. Afinal, ele não foi capturado, ele é um Pokémon selvagem, né? Então ele também pode ser meu. E aí ele sai correndo falando que tem que treinar mais. E a Emma pede pro Roy, né, pra ele se tornar amigo do Uruto, porque o Uruto nunca mostrou interesse por ninguém até então, mas pelo Roy sim. Então, assim, tem uns status interessantes por parte da Emma, eu gostei disso. Mas a gente vai agora pro lado de fora, situação passando, o Roy vai até o Uruto, eles acabam tendo ali, né, aquelas rixas deles, e o Maionese acaba aparecendo, explicando um pouquinho mais da Mega Evolução, a situação no qual eles levaram a derrota, inclusive pelo Lucario, e aí ele sugere que seria bom eles lutarem entre si. E aí rola a batalha Uruto versus Roy, Crocalor versus Sebowai. Interessante esse ponto aqui, porque Sebowai acaba perdendo pro Crocalor e o Maionese acaba pontuando, né? Tipo, você perdeu porque você confia muito no seu Pokémon, mas certas decisões
acabam deixando ele muito lento ou você não pensa direito, o que fez com que o Roy conseguisse derrotar você. E aí ele fala que ele confia muito no Cebollai, é o Pokémon que tá com ele nos momentos mais difíceis, então é um Pokémon que ele deve muito, mas ele reconhece que de fato às vezes ele toma decisões de cabeça quente, assim como o Roy costumava fazer, e essas decisões acabam ocasionando ali na sua derrota. Então o Uruto ele precisa parar para pensar para tomar certas decisões em batalha. O Lucario, ele tava assistindo tudo. Inclusive, ele ficou bem interessado na forma como o Roy batalha. E aí, depois da batalha, o Maionese vai embora, mas o Lucario aparece e pede pra eles seguirem, né? Eles lá pra dentro da mansão. Porque inicialmente o Uruto tinha ido até a frente da mansão porque ele queria uma revanche. E aí, eles vão até lá. Eles passam por alguns desafios ali que eles têm que sair saltando e tal. E quando eles pulam uma parede falsa, eles acabam encontrando 2 treinadores estranhíssimos. E provavelmente ali é o teste final, que talvez o Lucario queira que os 2 passem, né? Pra eles conseguirem, quem sabe, finalizar o Lucario depois desses 2. Ponto importante pra ressaltar aqui é que o Maionese cura, né? O Cebollai antes de ir embora. Então, tá todo mundo recarregado, tá todo mundo bem em relação à batalha. E aí começa o 3º episódio. Importante também frisar que o Maionese fez uma pergunta importante pro Uruto. O que você significa pro Cebollai? Então, por mais que o Uruto tenha essa visão do Cebollai, essa visão de gratidão, de ter um Pokémon que estava ali por ele, o que mais dá pra extrair disso, né? O que mais dá pra se tirar disso em relação à parceria deles? E o 3º episódio explora isso, porque quando ele encontra aqueles 2, eles falam, se vocês quiserem seguir pro Lucario, vão ter que nos derrotar. Um usa um Escavalier e o outro um Acelgar. A batalha é muito boa, principalmente pro lado do Roy, que consegue ter o vínculo com o Crocalor, então a batalha é muito fluida. Mas pro Uruto, ele não entende o que tá falhando, porque ele não consegue lutar como o Roy. Até que ele percebe que o Roy e o Crocalor têm um vínculo durante a batalha. E ele não. Por mais que ele seja amigo do Cebollai e goste do Cebollai, ele toma decisões que ele não vai à frente, né? Ele não permite compartilhar a batalha com o próprio Cebollai. Ele quer sempre fazer só o que ele tá pensando e não lutar junto com o Pokémon, né? Aquela coisa de vínculo mesmo. Então esse vínculo não existia até então. E aí ele entendeu, observando o Roy lutar. E aí ele dá risada e fala, cara, era tão simples. Eu só preciso lutar e fortalecer meu vínculo com o Cebollai. Quando ele ficar mais forte, ficaremos mais fortes. E aí a batalha passa a ser mais fluida e o Uruto acaba derrotando o Acelgar e o Roy o Escavalier. E aí a batalha termina e eles vão até o Lucario. Na batalha do Lucario, o Maionese aparece e fala que quer assistir a batalha, ele vai ser o juiz. E o Lucario está pronto para batalhar, só que a batalha do Lucario é um pouco mais complicada. Inicialmente ela é complicada porque eles acabam caindo na mesma pegadinha de antes, né? O Lucario é muito rápido, difícil para eles lidarem com um Pokémon tão rápido assim. E aí eles passam a ter que bolar uma estratégia. Eles precisam urgentemente dar um contra-ataque ali, fazer alguma coisa. E aí é o momento que o Uruto percebe que se ele lutar sincronizado com o Mega Cebollai com força total, talvez eles consigam contra-atacar. E aí ele acaba mega evoluindo o Cebollai. É bem interessante porque é a primeira experiência de fato dessa mega evolução entre eles, então o Cebollai tem um pouco de dificuldade ainda pra se acostumar, se adaptar, ainda mais segurando aquela joia tão grande. Mas acaba sendo efetivo no sentido de ele conseguir contornar melhor a situação. O que é interessante nesse momento, antes da Mega até a Mega, é o lance da aura. A aura volta a aparecer aqui, agora a gente percebe no vínculo entre o Uruto e o Cebollai. Então, quando começa o vínculo, a aura é possível ver entre eles. E, obviamente, o Lucario consegue observar muito bem isso. Então, é de se admirar e a gente também tem coisinhas pra conversar sobre isso no final. Porém, a batalha continua muito concentrada no Uruto, e o Uruto acaba usando um raio da confusão com o Cebollai, só que o Lucario consegue sair da confusão muito facilmente e acaba derrotando o Cebollai. Mas a batalha foi boa, sabe? Acho que mostra pro Uruto esse lance da sincronia. Uma pena que ele não conseguiu colocar adiante o vínculo dele com o Roy,
porque era uma batalha dupla, né? Talvez isso ele ainda não pegou. A parceria que ele tem também com a amizade, o amigo que ele tem ao lado, porque o Roy havia proposto, vamos tentar fazer uma isca, vamos tentar fazer alguma coisa pra distrair ele e fazer um contra-ataque. Mas ainda assim, mesmo com o vínculo, ele aprendendo algumas coisas aqui, ele falha em outras porque ele poderia ter, né, uma brecha ali com o Roy e planejado alguma coisa para os dois saírem vitoriosos. Mas de qualquer forma, o Uruto acaba sendo derrotado, mas eu vejo ainda pontos positivos na batalha dele para aprendizado e, enfim, dado as circunstâncias do que a gente sabe que aconteceu com o Uruto agora, tá bem melhor, né? O Uruto tá amadurecendo bastante como treinador. A batalha do Roy com o Lucario é muito mais interessante. Porque, primeiro, o Lucario, ele ia dar as costas, já ia embora, porque o Crocalor tava meio que, tipo assim, ele já tinha levado uma surrinha, mas ele levanta e o Roy se estabiliza com a aura novamente, a conexão entre os dois. E nesse momento o Lucario já fica atiçado pra querer batalhar de novo. Só que algo surpreendente acontece aqui. O Roy passa a sentir também o Lucario. Então, é uma energia muito forte entre eles. Entre o Crocalor e o Roy, e entre o Lucario e o Roy, fazendo com que o Roy soubesse exatamente os movimentos do Lucario. Ele estava conectado com os dois. A aura do Roy estava tão forte que se conectou até com seu próprio adversário. E nisso o Crocalor conseguiu emplacar, né, alguns ataques e esquivar do Lucario. Mas a batalha tava chegando a um nível tão intenso que o Roy falou: eu consigo te sentir, Lucario, você quer usar o poder total. E nesse momento o Mega Ring do Roy brilha junto com a Mega Stone do Lucario que estava com ele. E a Mega Evolução acontece. E todos ficam impressionados porque o Roy acabou Mega evoluindo seu próprio adversário. E aí ele diz, né, você quer lutar com força total? Então vamos lutar com força total. E aí, um choque de lança-chamas com o Flash Cannon, acredito, do Lucario, se chocam ali, mas o Crocalor acaba se sobressaindo e derrota o Mega Lucario. E é muito interessante porque o Maionese acaba falando pro Roy, né, que tipo, foi algo que o Lucario realmente queria sentir ali, a força total. E nesse momento, o Lucario acaba suplicando pro Roy e pro Crocalor levar ele junto pra viagem, né, com o Roy. Porque o Maionese explica, junto com os outros dois ninjas, que eles que criaram aquela mansão, essas missões, etc. E o Lucario se instalou ali na esperança de encontrar um treinador que pudesse extrair esse poder dele. E foi o Roy. E aí o Roy não pensa duas vezes, acaba capturando o Lucario, e agora temos o Lucario do lado do Roy, e assim contando a história de como os dois se conheceram e como o Roy obteve, né, a captura. E aí, mais pro final, a gente tem esse momento que o Uruto olha pra Pokébola dele e diz que um dia, seja lá quem estiver dentro daquela Pokébola, vai reconhecer ele, o Ceboai também. E aí ele solta um, não é mesmo, pai? Então, provavelmente aquela cena que a gente viu foi o pai do Uruto entregando a ele uma Pokébola. A gente não tem tanta certeza sobre o que aconteceu com os familiares do Uruto, mas em base dele estar na rua, abandonado, pode ser que algumas coisas bem ruins devem ter acontecido e a gente deve descobrir agora na próxima saga ou até mesmo em alguma outra saga que tiver por vir. Mesmo assim, até aqui foi muito interessante ver como o episódio teve aí o seu desenvolver. O final do episódio mostra o Uruto decidindo ir para uma viagem para conquistar o Rayquaza também, assim como o Roy. A Emma acaba contando que ele se despede e agradece. E aí ela fala que aquele é o lar dele. E o dia que ele quiser voltar, a casa vai estar sempre aberta para ele. Ele fica com vergonha, tímido e sai correndo. Mas isso não explica muito bem ainda toda a timidez dele com mulheres, mas talvez seja um ponto ali a observar quando meninas passam, né, a dar certa uma atenção pra ele. E aí ele sai correndo com vergonha e o Roy agradece a Emma também pela hospitalidade. E numa conversa no começo do episódio, o Roy cita que ele queria entender porque o Pikachu decidiu vir com o Roy. E a Emma acaba falando, inclusive após sentir, né, a Espor dela sentir algumas coisas relacionadas ao Roy e até mesmo o próprio Fridge. E ela acredita que o Roy é uma pessoa que segue em frente. Então ela agradece, inclusive, até mesmo isso para ensinar pro Uruto, né? Para ter ensinado ao Uruto que tem coisas por vir. Então é interessante esse ponto. E
a Emma acaba agradecendo o Roy e o Roy acaba entendendo que ele é um pouco parecido com o Frid nesse aspecto, porque o Frid também costumava a seguir em frente em relação aos problemas. Os problemas pintavam, mas ele seguia em frente. Então, foi um episódio bem interessante nesse ponto de vista. E no final das contas, o Roy acaba trocando a jaquetinha dele. Ele vai numa lojinha ali que aparentemente parece maionese que cuida da loja. E aí ele compra um coletinho, só que ele esquece o boné na casa da Emma. A Emma pega o boné que está com a Spur, coloca na estante, como uma lembrança do Roy, quem sabe um dia ele volta pra buscar. E aí o Roy acaba encontrando com o Uruto, ele fala, por que você tá me seguindo? E aí no final das contas eles acabam discutindo, só que aí um Fyror e um Pangoro acabam aparecendo e uma batalha começa ali. E os dias continuam. Dois episódios interessantes. Confesso que eu gostei mais do terceiro. A conclusão acho que foi até ok, mas assim, como eu falei no começo dessa review, ele é um episódio que poderia ter sido encaixado no começo. Ele propositalmente foi jogado pro final porque fazia mais sentido numa perspectiva da agenda da franquia. Então, eu acho que nada mais justo. Mas eu não acho que ele é um episódio especial. Ele nos dá essa perspectiva em Kalos, o treinamento do Roy e como ele conheceu o Uruto. Uruto é um personagem que a gente tem agora um pouquinho mais do contexto da história dele. E eu acho ok, Pokémon gosta de trazer esses personagens que têm um background um pouco mais solitário ou alguma coisa aconteceu com eles e eles acabam fazendo amizade, sejam com Pokémon ou com outros treinadores, e acaba se criando, né, um grande vínculo. Em relação a Emma, eu gostei bastante do que eles fizeram com o Lucar, mas perceba bem, Horizontes, no geral, eles tomam muito cuidado com esses personagens da franquia dos jogos, né? Então, quando eles aparecem, se você traçar as últimas aparições, eles têm tomado muita cautela com o que eles fazem com esses personagens. Vocês já perceberam? Se você pegar todos que já apareceram, eles tomam muito cuidado como eles vão se expressar, qual é a função deles ali. Não tem uma versão mais assim, espontânea desses personagens, né? Diferente das sagas anteriores, antes de Horizontes. Então, aqui parece que eles estão tomando um pouco mais de cuidado. Ainda assim que eu fiquei muito feliz que eles apresentaram o Lucar, afinal de contas, faz sentido, né, gente? É a história da Emma, então tem que mostrar. Eu acho que manter ele tão escondido, tão no background, não seria interessante. Então, ponto positivo aqui, mas fica aquela coisa muito intimista, muito vaga. No geral, eu gostei de como eles mostraram a captura do Lucario. Acho que esse episódio, o terceiro principalmente, ele conclui muito bem isso. Mas as missões, todo o resto, eu achei um pouco quanto bobo, sabe? Eu acho que já que ia explorar Kalos, e sabendo o peso que Kalos tem na massa dos fãs que gostam da região, eu acho que poderia ter trazido um aspecto um pouco mais diferente pra história. E eu nem estou falando de personagens do passado em si, embora a minha opinião sobre alguns personagens deveria talvez ser personagens do passado. Se for pra manter personagens do passado sem um background também, sem um trabalho, e só ficar trazendo eles de uma forma muito cautelosa, eu também não sei se seria tão interessante. Gosto do Epi, gosto da forma como o Lucario se entrega ao poder. Eu quero ser, né, o seu Pokémon, por favor, me leve. Eu gostei desses pequenos detalhes. E eu acho que assim, Horizontes faz um papel com o Roy que eu particularmente não gosto. Eu queria que o anime fosse exclusivamente dali. O Roy existe pra tampar um buraco que é muito grande, que são os fãs do anime anterior, que estão acostumados com o personagem protagonista masculino. E não adianta dizer que não, porque porque eles sabem o efeito que tem uma garota desempenhar papéis que são originalmente muito comuns entre meninos. Então é mais fácil a Liko ser gentil, doce, amorosa e você não falhar com ela dessa forma, porque é quase impossível. A personagem é um doce, é um açúcar em pessoa, então é muito fácil você acertar com a Liko. Agora, se você coloca todas as características do Roy na Liko, é muito fácil você errar com a Liko, principalmente entre o outro nicho de fãs, né? Que é onde cria-se muita repulsa, não gosta. É complicado. Eu acho isso bizarro, mas acontece. E então,
é aquela coisa, vamos jogar tentando não errar. O que eu acho bobagem, sabe? Mas eu penso que seja assim a forma como eles pensam. Porque, pra mim, isso tinha que ser a Liko, sabe? A jornada em Kalos, se unir com o Uruto e o Uruto talvez tenha inicialmente ali, né, a dificuldade de lidar com a Liko. Então, assim, tem algumas abordagens que eu não entendo, sabe? Tipo, pela segunda vez, a nossa protagonista agora, né? Pela segunda vez a ida pra Kalos, girando no tema da Mega Evolução, o protagonista fica sem a Mega, né? Numa região, numa era que se está discutindo sobre a Mega. Ainda que entre depois essa Mega, o que agora eu vejo bem improvável, mas ainda que entre, eu acho que vai entrar bem tarde, né? A não ser que na Blueberry eles passem a tratar a Mega de alguma forma, o que eu acho pouco provável, porque como a gente viu aí, o anime quis dar esse momento para o Roy. Não sinto um peso de especial. Pra mim, são só episódios que foram trocados a ordem e ok. Por outro lado, o Crocalor. Apesar de eu falar muito do Roy e colocar o Roy aqui em questão como um personagem que eu acho que não deveria existir no anime, e é muito forte dizer isso, né? O personagem não deveria existir no anime. Eu acho que o Roy deveria existir no anime, eu só acho que a concentração de protagonismo deveria estar muito na Liko, né? Se é pra ser uma novidade, porque senão você tem basicamente o mesmo do passado. E aí quando você fala, o Ash tinha que ter ido embora, tá bom, mas aí você coloca um personagem que basicamente replica ele em muitos aspectos, ainda mais agora, com o Capitão Pikachu no ombro do Roy, o Roy com o Lucario. Então, e o Mega, né? Então, assim, não tem como você não, sabe? E aí você tem o Crocalor, que aqui fica... É tão doido, porque o Crocalor, ele tá ficando tão forte, né? E a gente viu nessa saga, essa sede da saga, explorar tanto a Mega Evolução que ficou girando no Ceboai e no Lucario. O Crocalor completamente ofuscado. E o Terra aparecendo ali como um coadjuvante, porque é o que se tornou, porque faria muito mais sentido todos estarem com a Mega. Então, assim, é um planejamento que eu não gosto. Se vocês gostaram, se faz sentido pra vocês, que bom. Mas pra mim, parece só uma coisa... Sabe quando você tá tentando desembolar aqueles fios, assim? E vai, e vai, e vai. Então, é uma sensação muito estranha. É um anime que vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Como disse o Gusta recentemente numa live stream, eu tava conversando com ele. Falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. Mas talvez falta na gente, que é mais velho, que é fã das antigas. Talvez tá faltando na gente, né? É por isso que criticar esse anime tem que tomar um pouco de cuidado, porque será que é a gente que envelheceu demais, ou a gente que idealiza demais como tem que ser um anime como Horizontes, porque a gente tá se baseando no que teve? Então, há de se tomar certos cuidados. Mesmo assim, ainda tenho a impressão que não é um especial para um lançamento de jogo que eu gostaria de ver. Eu achei entediante. Então, assim, num contexto geral para mim, esse especial leva 2 estrelas num geral, tá? Entre os episódios, talvez o segundo episódio umas 2 estrelas e o terceiro episódio 3 estrelas. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê logo logo. Fui.